Olá, terceiro ano, vamos para mais uma correção, desta feita agora sobre a atividade Egito Antigo. Quais eram as características principais do Egito Antigo? Era um Estado teocrático, ou seja, a religião e o poder político caminhavam juntos. Era um Estado, por isso, ultramente religioso, no sentido de que eles acreditavam na vida após a morte, eram politeístas, sua economia se baseava na agricultura, conviviam com o modo de produção asiático, ou seja, todas as propriedades, todas as terras pertenciam ao faraó, e, acima de tudo, essa busca pela vida pós-morte fez com que eles desenvolvessem algumas práticas de mumificação, ou seja, a preservação do corpo para que esta alma, no futuro, distante ou próximo, retornasse a ela assim que fosse julgado por Osíris. Então, vamos lá. Voltando para a correção, uma das questões que estavam aí perguntava sobre os escribas do Egito Antigo. Ela dizia que os escribas ocupavam uma posição subalterna na hierarquia administrativa governamental. Subalterna no sentido de que ele estava abaixo dos nobres, estava abaixo dos sacerdotes. Porém, sua posição era inferior em relação aos conselheiros do faraó, aos chefes de administração, à nobreza territorial, à elite militar e aos sacerdotes. Mas as características de seu ofício os afastava dos trabalhos forçados. Um paliativo seria, no caso, já que ele sabia escrever, não precisaria trabalhar construindo pirâmides ou plantando. Não precisava trabalhar as obras públicas com força, forçado. Tal condição privilegiada se explicava por quê. Vamos ver aqui as opções. De baixo para cima, pelas possibilidades de ascensão social, não. A hierarquia egípcia não tinha essa possibilidade de ascensão social assim, imediata. No caso, o sacerdote nunca poderia sonhar em se tornar um faraó um dia, se tornar um sacerdote. Eles tinham as linhagens sacerdotais. Por serem provenientes do meio social dos felas. Felas eram os camponeses. Não. Normalmente, uma prática, uma profissão era herdada de seus pais. Dificilmente um escriba ia ensinar sua prática a um agricultor para que ele viesse se tornar um dia um escritor, um escriba. Então, essa também elimina. Pelo domínio exclusivo dos idiomas, do escriba do idioma escrito, da matemática, da agrimensura e dos processos administrativos gerais. Não. Não era por causa disso que eles tinham a posição privilegiada de não trabalhar no trabalho braçal. Pela dependência direta dos faraós e aos funcionários reais relativa aos conhecimentos dos escribas, que formavam a corporação intelectual. Até aí poderia até que estar certo. Porém, o término dessa frase é a que torna ela incoerente, dotada de poder político. Eles não tinham poder político. O poder que eles tinham era apenas o literário, o da escrita. Então, sobra apenas, pelo domínio dos escribas, dos segredos da escrita demótica, dos hieróglifos, do cálculo e, por conseguinte, da organização das atividades administrativas da administração pública. Então, essa aí é a correta.
Observem bem que ela não fala aqui em política, como está de baixo, ela não fala de exclusividade, entendeu? Ou seja, essa é que mais é a que aproxima da realidade. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão aí, nós temos falando um pouco sobre o pai da história. Ou melhor, o pai da história. O escritor, historiador grego Heródoto, que fez muitas viagens ao Egito, ele costumava fazer seus relatórios de viagem, por isso ele é considerado o pai da história. Segundo esse historiador, os egípcios, de todos os povos da antiguidade, eram os mais religiosos. Efetivamente, a vida religiosa que se desenvolveu no Egito foi extremamente rica e articulada. Vamos entender aqui porque eles eram considerados, segundo Heródoto, os mais religiosos. Os mesopotâmicos, que vocês já fizeram uma revisão a respeito, eles tinham uma religião prática. Eles acreditavam nos deuses que iam favorecer na vida presente. E o que torna, então, os egípcios diferentes dos outros povos? É que eles acreditavam na vida após a morte. Essa aí era a diferença. Até mesmo entre os hebreus, não era um consenso nessa época que existiria uma vida após a morte. Eles acreditavam, muitas vezes, eram alguns grupos diferentes, que a vida, logo, o povo hebreu, teve sua origem, o seu ponto de partida teológico, a Mesopotâmia. Então, no começozinho, as raízes do povo hebreu estavam na Mesopotâmia, que acreditava em deuses práticos. Então, no início, o povo hebreu tinha uma religião prática. Mais para frente, o povo hebreu vai defender que vai haver uma ressurreição, mas não é imediata. Vai chegar o dia do grande juízo. Mas vamos voltar para cá e defender essa pergunta, essa questão vai defender que eles eram os mais religiosos. A característica fundamental dessa religiosidade era o culto a divindades antropoformes, não. Antropoforme significa várias formas de humano, ou seja, tem formas de humanos. Dedicado aos heróis, caçadores, representante na forma de animais. Representava animais? Não, ele não se dedicava a heróis. Essa característica de dedicar culto a heróis, vamos lá buscar na Grécia, por exemplo. Dedicado exclusivamente, não. Em nenhum momento Ra foi recebeu um culto exclusivo. O arco solar, sim, teve um momento que ele foi visto como um Deus único, mas foi passageiro, foi só um reinado. Então sobra apenas ao que chamamos de divindade zoomorfas, ou seja, animais com misturas. Mas na verdade, se fosse para colocar, pode vir aí em algum teste a palavra antropozoomórfica. A palavra antropozoomórfica vem significar a mistura de antropo, humanos, zo, animais, morfas, mistura. Então, a mistura de seres humanos, formato humano, com mistura, características de animais, cuja divindade principal era Ra. Então, sobra apenas essa, e esta é a resposta. A próxima questão, sobre o Egito Antigo, pergunta se é correto afirmar que
muita atenção em algumas questões que se pode observar em concursos, no Enem, sobre é correto, é falso, é verdadeiro. Esse finzinho pode definir um erro, uma pegadinha. Às vezes você está só acostumado a ver a questão do falso e do verdadeiro. Aqui vocês vão ver a questão do correto. Tem que procurar o que é correto. Vamos lá. Vamos começar de baixo. O que é correto afirmar? As obras literárias baseadas em princípios morais e religiosos circulavam entre os aristocratas e camponeses. Não? Os camponeses não tinham em muitas ocasiões, não tinham nem tempo de estudar. Imagine saber ler e escrever. Ler literatura. Isso era um privilégio, muitas vezes, e nem sempre, dos aristocratas. Nem sempre. Princípios morais e religiosos. As obras literárias do Antigo Egito eram mais voltadas justamente para isso. Mas o que vai ter de pegadinha aqui é justamente essa circulação. As obras eram muito restritas entre os escribas, os sacerdotes e alguns membros da nobreza. A arquitetura funerária representava a religiosidade dos egípcios. As pirâmides eram usadas como túmulo para toda a população. Olha só, aqui tem algumas verdades. A arquitetura, a base dela era a arquitetura funerária mesmo. Volta da religião. As pirâmides eram usadas como túmulo. Ah, você chegou aqui, parou de ler, perdeu a questão. Por quê? Essa não é a resposta correta, porque a palavra vem para toda a população. Nem todos tinham o privilégio de estudar, por exemplo, de buscar ter direito a um sepultamento, digamos, digno em uma grande pirâmide, por exemplo. Muitas vezes era na areia do deserto que eles eram enterrados, mas ainda com a esperança da vida após a morte. Os egípcios inventaram o alfabeto. Não, de 22 letras, não. Influenciado pelo alfabeto grego, não. A escrita lá era demótica, hieróglifa, era feito por sinais, não era só apenas 22 letras, não era letra, eram desenhos. Era uma escrita chamada de ideográfica. Um símbolo, um desenho transmitia uma ideia. Então, errado também. A religião desempenhava um papel fundamental na cultura egípcia. Claro, se você parou aqui e não leu o resto, vai querer marcar como verdadeira essa. Mas, na verdade, continuando lendo, com o culto ao deus Shiva, da fertilidade da terra. Para vocês saberem que é Shiva, tem que ir lá estudar um pouquinho sobre os indianos. Então está errado, não era um deus egípcio. Não marca. Sobrando apenas essa. A economia era baseada na agricultura, na criação de diversos animais, atividades vinculadas a um complexo sistema de irrigação. Verdade. É correto afirmar isso. Vamos continuar aqui. Esse textão aí, grande. Os camponeses, também chamados de felas, executavam inúmeros trabalhos de agricultura e a criação de animais. Os principais produtos cultivados eram o trigo, a cevada, o linho. Também se dedicava à plantação de legumes, verduras, uva e frutas variadas. Criava os animais como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e, posteriormente, cavalos. Para a maioria da população, a carne era um alimento de luxo. Os mais pobres só a consumiam em ocasiões especiais. As atividades agropastoris eram complementadas pela pesca
no rio Nilo, nos pântanos e nos canais. Também pela caça. Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar parte da colheita e do rebanho como forma de tributo aos moradores do palácio do faraó e aos sacerdotes dos templos. Nos períodos que diminuíam os trabalhos no campo, à época das cheias, eram muitas vezes convocados para trabalhar compulsoriamente em obras como, por exemplo, a construção de palácios, templos, pirâmides, etc. Isso daí está no livro de Gilberto Cotrim, História Global, Brasil Geral e Tradição São Paulo. O Egito, agora vamos às afirmações. O Egito foi uma das primeiras civilizações que existiu, tendo sido responsável pelo desenvolvimento de várias técnicas, como nas áreas da medicina e da arquitetura, entre outras. A citação, melhor dizendo, se refere ao modo de vida do camponês egípcio. A partir dela, pode-se afirmar que, vamos vendo aí, a questão é longa e fala justamente dos camponeses. A vida do camponês egípcio demonstrava que viviam em uma sociedade nômade. Eles eram nômades? Não. Nômade é uma pessoa que não tem uma residência fixa. Então já descarta essa questão, eles eram sedentários. O Egito foi uma civilização sem necessariamente uma hierarquia social, como vocês observaram aí. Na leitura já diz aí, e vocês vão ter que lembrar, quando for responder uma questão similar a essa, que o Egito ele tinha uma hierarquia, faraó, nobres, sacerdotes, até chegar aos felas e os escravos. Tinha uma hierarquia social. A sociedade egípcia era extremamente desenvolvida devido principalmente à produção de tecidos? Não. No texto, ele não fala em produção de tecidos. Eles produziam? Podiam produzir, mas não por isso que eles eram amplamente desenvolvidos, mas sim a produção de produtos agrícolas era a base da economia egípcia. Não era a produção de tecidos, não era o comércio. Sobra apenas esta última, que diz que o texto descreve um modo de vida camponês em uma civilização que possui um Estado forte, centralizado. Vamos descer. Sobre a organização política do Antigo Egito, é correto afirmar que começa de baixo para cima. Os escribas ocupavam o topo da hierarquia social. Não. Eles não ocupavam o topo. Eles tinham uma função intermediária. Opa! Pronto, aqui, organizar, fica mexendo aqui nos pauzinhos, agora sim, agora vamos para aqui. Então eles não viviam no topo da sociedade, e sim vivia numa posição intermediária. O sistema de governo era laico, não, era teocrático. Deus e política, religião e política conviviam juntas, inseparáveis. O faraó ocupava o topo da hierarquia social. Afirmativa? Legal, né? O faraó realmente ocupava o topo. E seu governo era compartilhado? Não. Com sacerdotes e nobres? Não, ele era o ser supremo, tido até como Deus. Os escribas ocupavam o topo? Não, é mesmo afirmativa. Não, você já descarta duas de cara. Mas vocês vão observar aqui que tem três que diziam que o faraó ocupava o topo. Mas esse aqui eu já descartei, que fala em compartilhamento. Esse daqui, vamos ver se descarta. Que o governo era laico, não era laico. Quer ser laico é um governo desvinculado da religião. Por exemplo, a Constituição brasileira diz que o Brasil é um Estado laico.
não depende assim diretamente da religião. Não tem uma religião própria. É um Estado que aceita todas as religiões e respeita todas as religiões. Lá no Egito não, era a religião do faraó. O faraó era a religião. E ele organizava essa religião junto com os sacerdotes. Vai sobrar das três esta. O faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era teocrático. O que é teocrático? Deus e poder. O governo está junto com a religião. Olha, cuidado em atividades. As cascas de bananas. Vamos lá. Com a formação no Antigo Egito, o faraó passou a concentrar todos os poderes em suas mãos, sendo cada vez mais considerado um deus vivo. Boa parte das terras passou a ser controlada por ele, a quem a população deveria pagar tributos e servir, por meio de trabalho compulsório. O que é um trabalho compulsório? É obrigado. Ou você vai ou racha. A personificação do Estado na figura do faraó e sua edificação como Deus permite-nos, portanto, falar em uma monarquia teocrática no Egito Antigo. Vicentino, Cláudio, Dorigo, História para o Ensino Médio, Brasil Geral, volume único, Scipione, 2001. Vamos aqui a afirmativa e a pergunta. Muitos estados nacionais, no mundo contemporâneo ocidental, orientam-se pelo ideário laico e liberal democrático. Diferentemente do Estado organizado no Egito Antigo, no qual predominava, vamos lá, no Egito Antigo, basicamente é a ideia de um Estado vinculado, o poder político, ao poder religioso. Vamos ver aqui as características para esta questão. O caráter autocrático, que descarta, fundamentado na teoria do direito divino dos reis, formulado pelos pensadores Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Já tem vários erros essa afirmativa aqui, que mais para frente, quando formos estudar absolutismo, revisar, melhor dizendo, o absolutismo, vamos ver que é totalmente desvinculado. Não vou debater muito sobre isso aqui. Já está errado de cara. A vinculação entre religião e política norteou a organização do Egito, Estado originado, Antigo Egito, Estado, originado com a unidade entre o Alto e o Baixo Egito. Essa daqui tem algumas verdades e também alguns acréscimos para deixar a pergunta mais escorregadia. Não é? Então, a vinculação entre religião e política que norteou a organização do antigo Estado. Essa questão seria a correta. Mas ela tem várias cascas de banana que vai fazer você passar para frente. Vamos lá ver as outras. A organização de uma diarquia. O que é uma diarquia? É um governo de dois, teocrática, segundo os princípios propostos por Noftis IV, quando a implantação da reforma religiosa. Ele coloca vários dados aqui para confundir, mas não são verdades. Alguma coloca dados verdadeiros misturados com dados falsos, só para confundir. O papel desempenhado pelo sacerdote na construção de uma proposta política não cabia aos sacerdotes, mas o faraó, que contemplasse os interesses dos camponeses. Ele estava um pouco se lixando para os camponeses.
não tinha esta importância, eram tratados quase como escravos. Então descarto também essa questão. É uma pergunta cheia de casca de banana. No Egito Antigo, a mumificação do corpo de um morto era uma arte. O corpo passava por várias fases. Uma delas era a dissecação. Para tanto, o cadáver era coberto com natão e estendido sobre uma mesa por 40 dias, onde perdia 70% do seu peso. Ou seja, era secado mesmo, para poder durar. Era desidratado. Vamos lá. O corpo que se deteriorasse após a morte já condenava a separação do deus Anubis. Anubis, basicamente, ele não era que fazia o julgamento, e sim Osíris. O corpo tinha que estar inteiro para quando ele voltasse para o seu corpo. Por isso que preservava o corpo. E não para a separação de Deus Anubis. O sacerdote e o faraó somente abençoavam os corpos que se encontravam conservados. O faraó era um morto, estava sendo embalsamado, como ele ia abençoar a si próprio. E como eles iam saber se o corpo estavam conservados? O processo de conservação, seu resultado ia ser a longo prazo. O tratamento do corpo do morto garantia sua salvação no encontro com Ra, o deus do sol. Não, Osíris, volto a repetir. Era ele que julgava os mortos. A manutenção do corpo perfeito, mesmo sem vida, é necessária para a prática diária do culto dos mortos. Eles em si não cultuavam os mortos. Eles cultuavam os deuses. A preservação do corpo era uma coisa que eles achavam que a vida voltaria para aquele corpo. Ou seja, reencarnava no próprio corpo e voltaria deste corpo para se tornar vida. Pois todo o ritual era a preservação do corpo, a qual o faraó em vida já providenciava tudo o que era necessário para que isso ocorresse depois de sua morte. A vida perpétua era real e os corpos tinham que ser preservados para que seu reencontro pela alma. Resposta correta. Eu espero que vocês tenham respondido. Eu observei até agora que houve, nas correções que eu fiz até o momento, alguns erros básicos. Porém, se teve alguma dúvida, volte aos vídeos, volte ao estudo, para eliminarmos aos poucos estes erros que podem nos atrapalhar mais para frente. Até mais. Logo, logo estaremos estudando outro assunto, revisando, e também outra atividade, bem como outra correção. Então, não deixe de fazer a próxima atividade e espero que sempre vocês me enviem estas atividades para que eu possa corrigir. Tchau!